TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá lá. Olha quem tá lá. Aí, ó, chegou pra comandar toda a nossa festa aqui. E aí, Gui Cunha? Tudo bom com você? Boa tarde, como é que vai? Pô, Medina, sensacional, viu? Sentando aqui na mesa da diretoria, traz ainda mais credibilidade. A bolsa agora, Você tá na mesma mesa, você tá na mesma cadeira do Léo Levati, hein? E do Mini Custódio. Deixando o meu cheiro aqui e passando, fazendo história dentro da TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Naturalmente, a volta da Bolsa de Valores, após esse início da transmissão do Expresso da Tarde, está tendo um volume mais significativo. Bora, Medina, falar um pouco mais de mercado. É isso aí, Guilherme Cunha hoje do outro lado da mesa aqui para conversar conosco a respeito sobre esse dia do pregão e também para responder a dúvidas que vocês mandam tanto no nosso WhatsApp, tanto lá no chat da Station, no chat do YouTube. Importante é você mandar a sua mensagem aqui com a gente e participar do nosso programa. Se você não anotou ainda o nosso WhatsApp, manda agora, hein? Anota aí, 11 937 26 13 18, 11 937 26 13 18. Manda a sua mensagem que o Guilherme Cunha já tá aqui para comandar esse dia conosco. Ô Gui, vamos primeiro trazer aquele seu destaque inicial a respeito desse dia do mercado, tanto o cenário lá no exterior quanto aqui no Brasil. Ficava em dúvida, né, como que o Ibovespa iria abrir pós-feriado e depois da divulgação do payroll na sexta-feira com a bolsa fechada. Ô Gui, para você, quais foram os principais destaques dos movimentos da bolsa nessa segunda-feira, nesse início de semana? Boa, bora lá, Medina. Nós trouxemos aí uma perspectiva muito elevada, né, a respeito de como seria essa abertura de segunda-feira, uma vez que nós tivemos esse feriadão e o mercado tenderia a corrigir mais essa assimetria que foi gerada aí, principalmente por uma falta de liquidez do mercado. E hoje não mudou em nada, tá, Medina? Nós tivemos mais um pregão onde o volume é o grande destaque e não numa seara positiva, e sim uma queda de liquidez que traz essa bolsa hoje para cima, mas o que assusta muito, inclusive, acaba sendo o câmbio. Então vamos lá organizar as ideias pós-payroll e essa segunda-feira. O nosso pré-mercado teve uma reviravolta dentro das commodities, né? Então o minério acordou na sua madrugada bem distante ali de uma realidade positiva, estava caindo quase 2%, virou durante o nosso pré-mercado e a Vale torna-se um grande destaque que traz aí boas pontuações para o nosso Ibovespa. O petróleo, apesar de não estar em forte alta, puxa Junior Oils, puxa Petrobras para cima e também favorece uma alta para o nosso querido Ibovespa. E aí os bancões estão também numa movimentação de alta superior a 1% dentro de todo o conglomerado e faz com que a bolsa esteja numa seara positiva. Já o dólar acordou como nós havíamos imaginado, abaixo do ponto bipolar 5087, chamou vendedor nos primeiros minutinhos do dia, mas aí foi uma alta consistente em meio à expectativa dos dados econômicos e também o discurso do nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e contemplamos também, para não ser injusto, o DXY, o dólar, né, em frente a todas as moedas, também estressou com um cenário aí de recessão cada vez mais pautada e uma 0,25 lá nos Estados Unidos. Agora, nesse momento, estamos nessa indefinição do dólar em cima do ponto bipolar 5087, gerando uma tristeza triste para o operador de bolsa de valores que está há mais de 3 horas dentro desse range. Medina. Agora sim, tá certo, Gui Cunha, mandando aqui a sua opinião. Tô vendo aqui o Ibovespa 0,94% de alta, 101.766 pontos. Galera aqui que tá mandando mensagem, pode já mandar pro Gui Cunha, hein? Ó, tô vendo o Fabrício Campinas, o Daniel também participando aqui. Lá no WhatsApp também o pessoal mandando perguntas pra você, ô Gui. Mas antes disso, ô Gui, o evento de hoje, ele não mexeu tanto? A participação do Lula, esse balanço de 100 dias de governo, não mexeu tanto com o investidor hoje? Medina, a grande perspectiva que nós tínhamos era muito mais elevada a respeito tanto de volatilidade como confirmação de viés. E acabou sendo antecipado, né? Teve o atraso convencional ali, não começou às 10, começou praticamente às 11 horas da manhã. O mercado meio que antecipou o movimento, então teve uma correlação direta sim com o discurso. Aí o dólar subiu e travou.
Então, toda aquela expectativa que nós tínhamos de uma maior oscilação, uma maior volatilidade dentro do mercado de futuros, principalmente, foi anulado, o volume não foi significativo. A alta de hoje pode ser a queda de amanhã, com esse contexto aí de uma movimentação de volume bem mais tímida, e aí, no final das contas, foi um dos primeiros discursos que decepcionou no que diz respeito à volatilidade. E que bom, né? Porque a gente começa a ver que o mercado já começa a absorver de um formato diferente, e esse discurso de Luiz Inácio Lula da Silva na data de hoje foi bem político novamente, né? Não trouxe muita futurologia, não falou muito sobre economia, voltou um pouco às devidas, entre aspas, agressões ali em meio ao seu discurso. Então o mercado financeiro meio que acabou inutilizando, não gerou nenhuma oscilação diferente, e acabamos indo na contramão, né, num dia que o mercado está bem misto. Estados Unidos, hora está negativo, hora está positivo, mas nada destoado de uma realidade, né? Não está 2, 3% para cima, nem 2, 3% para baixo. E a Bolsa, querendo ou não, querendo buscar um fechamento acima de 1%. Não era um cenário esperado, mas bem positivo para o nosso Brasil, e o discurso não afetou. Ô Gui, queria te ouvir também, aproveitando que já citou de manhã, mas é sempre bom retomar aqui pro ouvinte que tá chegando no Expresso da Tarde, a respeito que o impacto que o payroll traz, principalmente no cenário lá no exterior, já que tivemos a Bolsa aqui fechada na sexta-feira. Ô Gui, qual que foi o impacto que você identificou, principalmente nas bolsas americanas, com a divulgação do payroll na semana passada? Boa, nós há muito tempo, né, Medina, há mais de um ano, na verdade, os dados econômicos, como é que é uma leitura de um payroll, né? Quando nós temos um dado econômico mais elevado, mostra uma evolução, um aquecimento na economia, e faz com que o mercado tenha, de renda variável, uma alta nas bolsas. E aí, com um cenário inflacionário fora do controle, e aí a taxa de juros subindo cada vez mais em patamares máximos e históricos, os dados econômicos, quando eles vêm positivos, acabam atrapalhando a jornada do Banco Central americano, o Fed, e aí essa leitura acaba sendo adversa há mais de um ano. Então, quando o dado vem arrefecendo, quando a leitura do payroll é consenso ou consenso menos, isso ajuda a trazer uma leveza para os ativos de renda variável. Porém, Medina, quando a gente vê como é que estão os treasuries, como é que estão o mercado de futuros de renda fixa lá nos Estados Unidos, essa cobrança de 0,25 está muito agressiva, praticamente já cravando e contratado esse 0,25, o que impacta a Bolsa Americana. Então, ainda nós estamos nessa seara onde os dados financeiros sendo mais elevados, mostrando aquecimento da economia, é ruim devido à pressão inflacionária. Enquanto não organizar a política monetária americana, tenhamos essa visão que o dado veio positivo, mas a cobrança do 0,25 acabou anulando o otimismo que poderíamos ter com o payroll. Vamos trazer perguntas de ouvintes, ô Gui? Galera que tá participando aqui com a gente do Expresso da Tarde, mande a sua dúvida, a sua pergunta pro Guilherme Cunha. Ô Gui, você parar a primeira aqui do Denis. Denis disse que tá tentando desde manhã perguntar aqui pra você, ô Gui, a respeito da sua visão sobre Cash 3. Como que ele vê a longo prazo, como que você observa a empresa a longo prazo. Muito ouvinte gosta e manda perguntas quase diariamente sobre cash, Gui. A pergunta, com o seu devido complemento, ela torna-se totalmente diferente à oratória. Para longo prazo, é uma das small caps a qual detém ainda um grande caixa e perspectivas de lucratividade, sim. Denis, meu querido ouvinte. Então, para longo prazo, por mais que o papel esteja buscando mínimas, abaixo de R$1, tendo agrupamento das ações, ainda traz aquele contexto da macroeconomia não ajudando em nada o papel desde o seu devido IPO. Então, o que aconteceu com o cash? A IPO recente, né, inferior a 3 anos, teve uma alta bem expressiva, muita gente ganhou dinheiro em Cash 3 e aí caiu, acho que mais de 90% do seu topo. Agora, o que está acontecendo? Com essa falta de liquidez, né, o que é essa liquidez que a gente tanto fala aqui? Falta de interesse realmente entre compradores e vendedores, e aí o papel vai caindo por qualquer batida que dá, seja ela na compra ou seja ela na venda. E aí, com tanta simetria, hoje pela manhã, Medina, eu trouxe um estudo aí garimpado dentro do Twitter, que mais de 2/3 das empresas do Ibovespa estão negociando não só abaixo das médias, mas mais de 30% do seu valuation. Ou seja, o investidor dificilmente vai olhar para uma Cash 3 agora. Ele vai pegar uma simetria de um bancão, ele vai pegar uma simetria de uma petroleira, ele vai pegar uma simetria de uma grande empresa que detém mais oscilação, maior volume no dia a dia. Então, Cash 3, para curto espaço de tempo, não tem perspectiva alguma de subir,
todas as altas que a gente pode, inclusive, flagrar num leilão, acabam sendo por algum dedo gordo aí, que qualquer volume, por mais baixo que seja, trava o papel pela essa falta de interesse. Agora, para prazos maiores, eu vejo que Cash 3 é uma das poucas small caps, inclusive, de IPO recente, que detém caixa e perspectivas futuras. Para longo prazo, mais de 2, 3 anos, eu vejo que pode vingar aí sim uma tese legal. Cash 3 é praticamente estável agora, viu, o Gui? Ou fica zerado em 89 centavos, ou fica em 88 centavos e aí cai 1,12%, né? Um centavo traz essa variação, mas está praticamente estável nesse momento os papéis ordinários de Melius. A pergunta do nosso ouvinte pelo WhatsApp. Vamos lá para a Station, porque o Roberto Fábio sempre por aqui, o Gui, ele deixando duas perguntas para você, dois papéis, melhor dizendo, de empresas de setores diferentes, mas setores que você costuma trazer sempre aqui com a gente no Expresso da Tarde. Um para o setor educacional, o Roberto pergunta sobre Edux no dia de hoje. Deixa eu até ver se eu consigo ver aqui como estão os papéis de Edux, subindo 3,11%, R$ 7,29. E também ele pergunta sobre Usiminas. Usiminas, ação ligada a commodities hoje, ajudando a puxar o Ibovespa, né, Gui? Subindo quase 4% agora, a R$ 7,28. Então, Edux e Usiminas. O Roberto fez essa pergunta para você, Gui. Bora, vamos lá. Edux Participações, o setor de educação aqui no Brasil vem se destacando, mas muito pelo lado negativo da coisa, né? E não pelo lado positivo, como foi provisionado depois da movimentação do nosso famoso rush natalino, né? Que veio a virada do ano, dezembro e janeiro de 2023. Nós tínhamos uma perspectiva muito produtiva para a construção civil, assim como também na parte da educacionais. A parte de construção civil já foi encerrado o trade, agora educacionais é um calor gigantesco, é um trade desnecessário que a gente acabou ficando casado por um curto espaço de tempo. Vemos ainda o segundo semestre contemplando a tese e obtendo uma alta lucratividade. Esses 3%, Medina, que sobe, não é motivo algum para comemorar, assim como outros papéis, lá como uma 3R Petróleo, eu só vou contextualizar, né? Subindo 5 dá na mesma, porque acaba sendo aquela lateralização dentro do fluxo de preço semanal. Os papéis não têm nenhuma movimentação que justifique romper um topo anterior e chamar uma movimentação mais altista, assim como também muito difícil romper um suporte e dar uma devida sequência de baixa face à grande depreciação que esses papéis já sofreram e são papéis que detêm aí boas perspectivas futuras. E do que participações, a grande movimentação sempre vai ser naquele contexto da oratória do Relações com os Investidores, aonde contempla uma boa perspectiva independente do FIES, ou seja, abre aspas, o kit Lula, ela por si só conseguirá fazer as suas devidas reversões, um faturamento e uma lucratividade linear. Agora é com a bolsa, né? A gente precisa novamente deter aquele fluxo de 25, 30 milhões de reais, 30 bi durante um dia, aonde vai gerando um fluxo e aí sim, ufa, a gente pode contemplar um pouco mais a Edux Participações e todo o setor de educacionais, por exemplo, o Ânima querendo buscar as mínimas, né? Eu acho isso uma situação muito maluca. A única empresa que eu fico com um pé atrás adicional acaba sendo a Cogna, que trouxe um balanço um pouquinho mais confuso do que as demais. Qual que é outro papel? Você falou Usiminas. Usiminas, e não só a Usiminas, mas contextualizando o começo do nosso programa, nós tivemos um minério para baixo e uma forte recuperação durante um determinado período da manhã. E isso engatou compradores pro quarteto de ferro, né? Vários e Minas, CSN, todas elas foram contextualizando uma movimentação altista. Triste de ver os Minas até um pouco no retrovisor dessas grandes companhias, e é inevitável, né, Medina? Com a contemplação de bons resultados e trazendo uma movimentação de dividendos, a Vale ela acaba contextualizando um volume maior e também possibilidades de altas mais consistentes. Agora, para quem quer fazer um trade acreditando na recuperação do minério de ferro, os Minas e CSN têm uma volatilidade muito maior e pode contemplar novas altas. Gosto de Uzi Minas, mas eu fico muito atiçado com o Vale 3 nesses patamares de preço. Tá certo. Ainda mais sobre o minério, Gui, como que você tem observado a questão de reabertura da China, tá sendo mais fraco do que muito analista estava imaginando? Como que você tem observado esse movimento e principalmente para as empresas ligadas ao minério de ferro? Você disse que você gosta mais de Vale nesse sentido, né, Gui? Mas por onde você está observando o preço do minério, pelo menos nesse curto, médio prazo aí? Eu tenho uma perspectiva, junto inclusive com o time aí da Conecta Investimentos, de uma alta forte.
não é uma alta tímida. A queda do minério que nós tivemos nas 2 últimas semanas, que é essa precificação mais pessimista do retorno da China, ela não contempla uma realidade, por exemplo, do mês todo de abril. Então, nós tivemos uma reviravolta no dia de hoje e nós acreditamos na recuperação basicamente que em V de toda a queda que nós tivemos no minério. Por isso que nós contextualizamos esse cenário de Vale. A Vale também teve uma queda um pouco mais acentuada, agressiva depois da DataX, porque todo mundo foi naquela onda para pegar os dividendos, e aí quando você começa a olhar o preço de uma Uzi Minas, uma distorção de uma CSN, o mercado foi para poder apurar a compra dessas ações. Mas eu vejo que o minério vai contemplar uma recuperação muito forte desses próximos pregões, aí 10, 15 pregões, uma recuperação bem significativa, que vai contemplar naturalmente uma alta do quarteto. Reitero que a Vale ela é mais interessante, tanto pelo fluxo quanto pela posição a qual ela detém. O gringo decidindo voltar, é óbvio que Vale 3 tem um rally bem significativo. Agora, para tiro curto, aí sim, de novo, Uzi Minas e CSN podem contemplar a carteira do trader. Investidor, Vale 3 está de graça. Voltando aqui para a galera que participa no nosso YouTube, Gui, no chat do YouTube, o Fabrício Campinas aqui, ele tá mandando uma pergunta a respeito de Caixa Seguridade, ô Gui. Ele tá te perguntando qual que é a sua visão a respeito desse papel. Ô, papel bom, setor bom, né? Anima a gente a falar pra caramba aí de Caixa Seguridade. BB Seguridade, se você contemplar o quanto que subiu no ano, é assustador. Porto Seguro subiu, entregou, mas pagou um dividendo também estratosférico, voltou a contemplar os olhos dos analistas fundamentalistas. E Caixa Seguridade a gente não falava. Ficava quietinho, era BB Seguridade Porto, BB Seguridade Porto. Aí Caixa decidiu fazer um forte rally aí nesses últimos pregões, última 2 semanas, e mandou bala aí, rompendo resistências, e agora, amigo, R$10. Eu tô com o ponto na cabeça, porque a gente falou bastante. R$10. 9,71, uma resistência muito leve para quem quiser fazer uma parcial, aquele manejo de risco é bom demais da conta, mas o ponto que a gente pode cravar aí de uma forte alta que já está sendo esperada por Caixa Seguridade é os R$10. Esse é o grande objetivo desse baita de um papel que é a Caixa Seguridade. Tá 9,26 nesse momento, hein? Um avanço de 2,21% para a Caixa Seguridade, os papéis ordinários. Boa! O canal Alibaba, ele comentando aqui uma coisa que já é normal, que são os papéis girando em leilão. Nessa faixa de horário, foram para leilão, pegando aqui, numa alta de 0,58% a R$ 8,69 os papéis de Irani. Tem alguma explicação, ô Gui? Porque é sempre nessa faixa. Todo início de Expresso da Tarde, Rani 3 vai para leilão. Eu levantei uma bola uma vez aqui, né, que eu acreditava que algum grande player estava montando posição. Uhum. Então, né, ele vai levantando essas compras, vai entrando em leilão, mas já faz mais de 2 meses, acho, que a gente trouxe essa tese. Então essa tese foi pro buraco. Olha, confesso pra você que eu acredito que até vou ligar lá no RI e colar uma CVM e falar, cara, o que tá acontecendo? Todo dia TC Rádio 3,35, 3,40, o papel entra em leilão. E aí quando você puxa o player, né, cara, realmente não é uma trava de valor grande, não é uma corretora realmente montando essa posição. Não consigo imaginar o porquê Rani 3 tem esse movimento maluco aí. E tomara que a gente comece a ganhar dinheiro com isso, né? Vou começar a olhar também pra fazer um trade em cima dela. O canal Alibaba lembra que já tem um mês, pelo menos, já que tá nessa situação. Pelo menos fácil, muito Boa, fácil. Obrigado pela participação dele também. Continue participando, mandando a sua mensagem. O Daniel, o Gui, aqui no chat do YouTube, ele te pergunta sobre CVC. CVC Brasil, qual que é a sua visão a respeito desse papel, Gui? CVC Brasil tem uma alta, né, um pouco mais expressiva no pregão de hoje. Saiu da minha tela aqui, 2,89% é a alta de CVC nesse atual momento. Já cheguei a falar o papel subindo mais de 4 na data de hoje, mas tem esses R$3, Medina, como uma baita de uma resistência. O grande contexto da companhia CVC acaba sendo novos entrantes. Então, quando você vai fechar uma viagem, hoje você tem várias outras companhias com algumas, como posso dizer, atratividades maiores do que CVC, mas CVC está listada. CVC você sabe, CVC você conhece a devida alavancagem. Né, o Gui, que no noticiário, na quinta-feira, depois do fechamento do pregão, a CVC informou a aprovação para um reperfilamento de debêntures, né? Foi a informação na sexta mercado fechado, aí também tem esse impacto no pregão de hoje. Tem, mas todo o contexto de CVC é reorganização financeira, né? Então ela não detém boa lucratividade,
nos últimos balanços, na verdade é prejuízo, reorganização de dívida, e a cada dia praticamente nasce um novo entrante, que vai captando, né, vai tirando aí a possibilidade do ACVC manter um bom market share e ter uma reviravolta positiva. Tempos difíceis para a CVC, é um baita de um papel para trade, acho que papel para trade, CVC é sempre bom estar no radar, junto também com as aéreas, porque comprar suporte e vender resistência, na grande maioria das vezes, aí a estatística te favorece e você coloca um dinheiro no bolso. Agora, para investir, meu amigo, você comprar e ficar por um período aí de 6 meses, 1 ano, CVC e as aéreas, está bem difícil para o setor, novos entrantes, negociação de dívida, difícil, Medina. O Caio, por aqui, Gui, ele lembra da visita que o presidente Lula e toda a comitiva do governo fará nessa semana lá na China. E ele está te perguntando, Gui, se essa viagem pode ajudar empresas de frigoríficos, as frigos, né, JBS, Marfrig, Minerva, o que você imagina? Pode ter algum catalisador para alguns setores dessa viagem para a China, Gui? Não só pode, como deve, né? Eu não me recordo qual casa falou hoje aí no painel urgente Mover Pro, mas o contexto era exatamente esse, né? Grandes participações, possibilidades de alta de consumo na China, aumenta naturalmente um pouco o preço e a margem do produto aqui para os frigos, e aí o próximo trimestre tende a ser menor o prejuízo ou até mesmo algumas companhias atrair a rentabilidade. No contexto, o Medina, o que a gente pode falar são duas companhias que eu gosto mais para tempos totalmente diferentes. Marfrig para tempos maiores, comprar Marfrig hoje para vender no primeiro trimestre do ano que vem, naturalmente você está comprando um papel a preços extremos baratos, e você inclusive pode captar um dividendozinho no meio do caminho. E JBS para trade da China, eu acho sensacional. JBS já consolidou numa faixa de preço e a qualquer momento vai dar uma paulada aí de 5, 8%, 2, 3, 4 dias seguidos, e não é legal ficar de fora. Colocar um pequeno pezinho dentro dessa tese dos frigos agora pode fazer algum sentido, mas de novo, para trade, JBS, para quem quiser investir na ideia, é Marfrig. Boa, Gui, trazendo aqui a sua visão. O Gustavo Ramos, ele perguntando aqui para você, pede pro mestre Gui me dar uma esperança em Eternit. Foi a pergunta do nosso ouvinte. Ele quer uma esperança para Ether 3. Esperança, eu não sei nem como trazer esperança. Deixa eu ver se tem como te contemplar com alguma situação de esperança dentro desse contexto. Não tá ruim não a primeira etapa, hein? Vamos lá, Medina, trazer uma movimentação, um panorama do papel que veio testar as mínimas das 52 semanas, que essa informação é muito importante, lá no R$ 8,89. O papel hoje sobe 0,22 e no mês cai tímidos 2,37. O problema tá no contexto do acumulado dos últimos 12 anos, onde o papel já cai quase que 40%. O papel não é ruim na parte fundamentalista, tá, Medina? Ele tem aí uma movimentação de um ROI até que bem acima dentro do contexto do esperado. Não é um papel com alavancagem, na verdade, alavancagem nenhuma. Deixa eu ver o que está atrapalhando aqui. Na verdade, é uma gestora, Barsi está fazendo parte aí do conselho da companhia, fechou o ano de 2022 levemente menor do que o ano de 2021, isso dá uma tristeza. Tá aqui, Medina, entendi o fato. O quarto trimestre. A apresentação do quarto trimestre foi uma catástrofe. Nós tínhamos o terceiro TRI contextualizando uma lucratividade superior a 41 milhões de reais e agora caiu para 14 milhões no quarto trimestre. Qual que é o medo do mercado? Que o primeiro TRI seja contemplado com uma movimentação de prejuízo. Aí o papel desaba. Então o trader tá saindo fora do papel. Resgates de fundos é um papel priorizado, mas é um papel que ainda detém uma baita de um fundamento. Aqui é investimento. Então eu te trago esperança. Se você está comprando a Eternit para fazer uma movimentação de investimento, você consegue carregar esse papel até o final do ano, dificilmente você perde dinheiro. Perde tempo e gera ansiedade. Boa, Gui, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de dólar, viu? Hoje tem Daniel Araújo, vai trazer pra gente o ajuste do dia da moeda americana e o Gui vai comentar mais sobre o câmbio aqui com a gente. Inclusive, o Vitor Lopes tá aqui perguntando, Gui, o que você acha pro pregão de amanhã? Vamos deixar pro destaque final, né?
para você já guiar o nosso ouvinte para a abertura de terça-feira. E, bom, o Paulo Roberto, Gui, ele tá aqui com a gente mandando boa tarde, e ele te pergunta se Taesa é para olhar de fora ou abrir uma tendência de baixa até confirmar essa possibilidade de follow-on que foi divulgada pelo Brasil Journal e hoje afetando as units de Taesa, Gui. Eu adoro esse movimento de Taesa, porque é um papel que anda de lado, né? Taesa normalmente é um papel com baixa adrenalina, é um papel que a gente sempre comenta com olhos a dividendos, nunca um papel para trade, e não é realmente um papel para trade, mas esse movimento que ocorreu na data de hoje não é uma reviravolta de tendência de queda, ainda assim a gente olhou pela manhã, tem 7% a mais de queda para chegar num grande suporte e atrair comprador, mas o setor de elétrica está numa movimentação bem legal, com exceção da Light, vamos isentar a Light ali, que tem um problema muito mais sério do que o convencional. Agora, a queda de lucratividade do último trimestre já foi justificada por todas as companhias, e o setor de elétrica é natural que em 2023, por mais uma vez, esteja como um destaque aí de uma lateralização e bom pagamento de dividendos. É um baita de um desconto que Taesa está proporcionando para quem ainda não tem esse tipo de setor na carteira. É oportunidade. Só não é para trade, hein? Não dá para comprar hoje, amanhã vai cair 3, depois cai mais 3 e cai mais 2. Aí fica todo mundo desesperado. É um papel para você comprar, aproveitar essa queda, entender um pouco da volatilidade e já ir preparando novos aportes, porque o mais gostoso de Taesa é quando ela vai distribuir o seu famoso dividendo. Units de Taesa caindo 3,11% nesse momento, R$ 33,96. Galera tá mandando perguntas, viu, o Gui? Como é que você tá aí, hein? Dá pra mandar, você tá nessa tranquilo? cadeira não saio mais. Ah, essa gostou, né? Gostei da arte aqui. Dá pra ver tudo, né, o Gui? Tranquilamente. Então, o Gui Cunha, ele vai responder mais perguntas dos nossos ouvintes. Vamos fazer uma última antes de falar de dólar, Gui? Que é o Gustavo Bittencourt, que aparece aqui com a gente. Ele pergunta de 1.003. O que contam de 1.003? Você acompanha, Gui? O papel tá na máxima do dia, 1,99. Uma alta de 2,58%. O problema é esse, quando a gente falava do papel, ele estava 3 indo para 4, né? Então, apesar de bater uma máxima aí, o mês está 4% para cima, Miel 3, frango assado, todo esse contexto de restaurante, de estrada principalmente, quando você olha, você fala assim, esses caras estão ganhando muita grana, hein? Mas no final das contas, teve uma queda bem significativa, ela saiu de R$3 no comecinho de 2023, vou até puxar, Medina, um pouquinho antes aqui, ó. Não é pandêmico, tá? O movimento foi pandêmico ali, caiu de R$9 para 3 e agora tá negociando abaixo do preço de pandemia. É isso que deixa todo mundo de formato desesperado. O ROI é negativo, os balanços são negativos. É uma empresa que apanhou muito na pandemia, não conseguiu se livrar, digamos assim, né, do contexto da pandemia, virou uma empresa endividada. Né? Ou seja, tem uma alavancagem aí bem significativa, ela sozinha não conseguiria se autopagar, já tem uma movimentação de gestora com mais de 30% do papel e um cenário bem difícil. Agora é um papel que você tem que apostar no ano que vem. Aí sim fazer um trade de 200%, 300%, porque em 2021 ela fechou perto do 0 a 0 e o contexto do ano de 2022 é também muito próximo do zero. Então não tá difícil, né, para que ela dê uma reviravolta e comece a ser uma empresa lucrativa e saia aquela correria para poder fazer as compras de Miel 3. Mas não é para trade, não tem liquidez para isso, é uma faixa de preço que preocupa. O papel pode sim querer buscar o famoso R$1 junto com outros papéis aí que são mais duvidosos os fundamentos. É um papel para você olhar para final de 2024, mas é para ganhar dinheiro, pessoal. 200%, 300%, Miel 3 voltar para R$6, R$8 não é utópico, mas ela tem que fazer o dever de casa. Você tem que apostar na marca e na ideia. São 4 horas e 2 minutos. Bom, já tivemos o ajuste do dólar, então vamos falar um pouquinho mais sobre o câmbio aqui no Expresso da Tarde, porque tá na hora do Daniel Araújo participar aqui conosco para trazer o ajuste do dia, a visão dele a respeito do câmbio também. E aí, Daniel, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Boa tarde, Medina. Boa tarde, Gui, a todos os ouvintes. Eu vou bem, Medina, e você? Tudo certo por aqui também, viu, ô Daniel? Vamos trazer então pro ouvinte como que foi o ajuste do dia, mas também a sua visão sobre o comportamento do dólar futuro nesse início de semana, Daniel. Bora lá, Medina. Bom, o dólar abriu nesse abriu no viés baixista
Ele inverteu muito forte, se manteve numa alta até próximo das 10h20, onde ele lateralizou e ficou assim até as 12h40, onde ele deu uma revertida, passou um pouco para baixo da VWAP e voltou acima da VWAP agora há pouco, mas ainda está em tendência de baixa, tá? Mas bem lateral. O ajuste fechou no 93,20, Medina. 93,20 o ajuste, hein, ô Gui? Diante disso, o que se dá para fazer? O que você observa a respeito do dólar? Vamos lá, falar então do câmbio, né? Para a data de hoje e também o contexto para a data de amanhã. O ponto mais importante de todos, Medina, quando a gente fala do câmbio nesse curto espaço de tempo, é o 5087. Tem que anotar esse ponto aí, pessoal. 5087 é um divisor de tendência. Tanto que quando o Daniel contempla para nós aí o relatório, olha lá, rompeu o 5087 e foi embora. Não tinha nenhuma venda que conseguiria mais segurar esse dólar. Da mesma forma, quando ele tenta cair, é o 5087 que nos contempla aí com uma movimentação mais compradora. Um ajuste acima do 5087 é muito chato, porque a gente depende exatamente da abertura amanhã. Abriu acima do 5087, nós já temos esse ponto como um principal ponto de suporte e vai chamar comprador. Aí, Medina, é natural que nós tenhamos um dólar querendo buscar o ponto. Anotem aí também, pessoal, isso vai gerar dinheiro amanhã. 5177. 5177. É uma alta que a gente pode completar aí como uma movimentação de fluxo para chamar mais vendedor. O viés do dólar é baixista e isso é indiscutível. Mas amanhã, abrindo acima do 5087, 5177 pode ser uma perspectiva em meio a essa movimentação mais de proteção, o pessoal institucional comprando. Esse é o objetivo. Agora, o inverso é verdadeiro. Amanhã, se abrir abaixo do 5087, o mesmo já é uma resistência. Alta especulativa é só para buscar o ajuste diário para jogar esse dólar lá para os 5050, 5020. Eu tô líquido no dólar, não teve nada de bom fazer hoje. Teve um trade que basicamente ficou no 0 a 0, depois contemplamos um trade legal aí que fechou com 9 pontos e só. Deu 2 cliques no dólar. E amanhã eu tô de olho nesse mesmo contexto. Abriu acima do 5087, de olho no fluxo que pode gerar uma oportunidade de venda para o câmbio, tá? O dólar tá bem comportado aqui no Brasil, apesar do DXY estressar, aqui a nossa moeda acabou fazendo um repique natural depois de tamanha queda que teve nas 2 últimas semanas. Gui, fica aí na cadeira aí, porque eu vou te passar mais perguntas de ouvintes, beleza? Bora! Ô Daniel, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, um grande abraço e pra você também deixar o seu destaque final a respeito do câmbio. Eu que agradeço, Medina. Bom, normalmente eu falo de uma operação de 20 pontos, mas hoje, pela essa baixa liquidez que tá agora, eu não me envolvo, tá? Fico de fora do dolinho e é isso. Obrigado, Medina. Boa tarde para você e todos os ouvintes. Valeu. Valeu, Daniel Araújo aqui. O homem saiu, vou contar os bastidores aqui, saiu do dentista correndo para participar aqui do nosso programa. Menino viu? bom. Menino bom, para trazer o ajuste do dia aqui pro nosso ouvinte. Obrigado pela participação do Daniel. Ô Gui, a gente continua com as perguntas dos ouvintes, hein? Hoje, como você tá aí na outra ponta, mostra aí o Gui Cunha, ele que tá no comando da nave ali hoje, olha lá. Ele tá na ponta hoje da apresentação, na cadeira de Leonardo Levati. Costumo fácil, viu? Ô Gui, o Fabrício Lima, lá na Station, ele tá te perguntando se vem bonificação do Bradescão essa semana. É a pergunta dele. Bonificação de Bradescão da Massa? Não tá no meu extrato, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui no contexto de relações com os investidores de Bradescão da Massa, que traz, né, esse presente para os comprados que estão ainda se posicionando, aguardando aí a redenção de Bradescão da Massa. Deixa eu só ver aqui quando que é realmente de fato esse pagamento. Programa de recompra não. Cadê o calendário, tchê? Ô, Medina, não tem essa data aqui, não. Ó, tem data com 1/3, pagamento 3/4 já foi. Agora só tem aqui, pra mim, no dia 2/5 de 2023. Já, na verdade, já foi na semana passada um cascalinho aí em juros sobre capital de Bradescão da Massa. Não tenho aqui no meu lançamentos futuros ou até mesmo dentro do RI esse pagamento de juros sobre capital durante essa semana. Nós já recebemos no dia 3/4. Boa, Gui. Ô, Gui, outras perguntas que chegaram aqui. O pessoal falando de Irani ali, o canal MS falou que Irani gosta que a gente anuncie o leilão ao vivo, ô Gui. Mas só para não perder aqui, outra pergunta do ouvinte que participa aqui no Expresso da Tarde, o Guilherme Rodrigues falando de Multilaser, subindo mais de 14%. Deixa eu ver como que estavam os papéis de Multilaser, como estão nesse momento aqui, pegando aqui pro nosso ouvinte.
os papéis da companhia, os papéis ordinários, subindo 13,39%, o Gui, a R$ 1,44. Ele pediu para você comentar a respeito da companhia e da ação. O resultado... Nossa, abri múltiplo aqui. Mas nós lembramos do papel que apresentou um balanço e no final das contas caiu 27% no dia. Então acabou sendo bem penalizado o papel de Multilaser. Essa alta acaba sendo um vestígio aí da forte queda. O acumulado é 75%. Então é isso mesmo, ó. O papel estava lá nos R$ 2,26, chegou a desabar e agora entra um fluxo. Mas é um dia que também, de novo, né, Medina? É um dia de baixo volume, aonde qualquer paulada vai embora. O bom de Multilaser, vamos olhar só fundamento. Não tem alavancagem, é uma empresa que não detém uma alta alavancagem, ela consegue se virar sozinha. São os fundadores ainda que detêm todo o contexto do papel. Fechou o ano não muito lá das mil maravilhas, né? Um dos motivos da grande queda, mas é o que o analista falou no dia que teve a queda, né? Se você não compra Multilaser no dia a dia, você vai comprar o papel? Né? Então você tem que olhar como puramente um ticker. Você não pode jogar fundamentos, você não pode jogar nenhuma outra análise para Multilaser se você simplesmente não gosta nem do periférico, se você não compraria o produto. Então, Multilaser está nesse patamar, né? Veio um balanço não muito confortável, teve uma queda forte, natural que tenha algumas correções positivas, mas eu tô de fora do papel exatamente por esse contexto, tá? Um fundamento legal de um papel que só cai e muito pelo contexto aí, a comunidade, a sociedade não absorveu bem Multilaser nesse último ano de 2022. Aí na Bolsa de Valores em 2023, do formato que tá, todo mundo sai fora. Tá certo, Gui. Ô, Gui, o Gustavo Rocha, lá na Station, ele tá te perguntando sobre o WIS, se o WIS perdeu fundamento. Ele disse que, aí é o comentário dele, impressionante como não há qualquer reação pro papel, Gui. É a pergunta do Gustavo Rocha. Você olha, o WIS? E já foi papel de gore, hein? Nossa, o WIS já... Eu lembro uma época que a internet travava para falar de WIS, parecia que era a nova revolução. E o papel não é ruim, viu, Medina? Em nenhum momento a gente pode falar que a WIS ela não entrega. A WIS ela tem uma movimentação fundamentalista ainda legal, né? Tá no ramo de seguros, onde a gente já muito contemplou aqui dentro da TC Rádio. Fecha o ano de 2022 um pouquinho menor do que o ano de 2021, é o começo da decepção e o problema é o quarto trimestre. O problema não é o ano, o problema não é o contexto. O problema é no quarto trimestre, onde uma Porto Seguro vai bater recorde de receita, uma BB Seguridade entrega uma alta e um dividendo expressivo, e você vê apontar para baixo muito forte a WIS. Só para contextualizar todo mundo, eu vou ler o ano de 2022. Primeiro TRI, entrega 35 milhões e meio para o caixa. Depois 33 milhões no segundo TRI, o papel vai se mantendo. Nossa, no terceiro TRI sobe para 62 e quase bate a máxima de lucratividade da história da WIS. Aí vai para quarto trimestre e cai para 13. Começa a indicar que tá esquisito, as pessoas estão cancelando, não estão renovando, tem que se reorganizar o WIS. E de fato, quando a gente olha os seus principais concorrentes, digamos assim, a WIS vai ficando cada vez menos atrativo, vai pensando dessa forma. Então a WIS, ela vai ficar andando de ladinho aí e cozinhando o dinheiro do investidor, até com que realmente, de fato, não só traga os próximos 2 balanços melhores, mas nós tenhamos aí, naturalmente, até mesmo numa mídia, talvez um rebranding, talvez novos produtos, como a Porto fez, né? A Porto Seguro fez um rebranding para Porto, mudou ali o foco dos corretores de rua, foi criando novos produtos e atraiu não só investidores, mas novos clientes. A WIS vai ter que se virar para se provar não só ainda rentável, né, não mostrar um prejuízo nos próximos trimestres, mas também confortar o investidor e os clientes como um todo. Ó, Gui, vou fazer mais 2 perguntas então pra gente finalizar aqui do dia, beleza? Eu sei que você não quer sair da cadeira aí, mas vai ter que sair. Tchau, Guilherme. O Júlio César, aqui participando, Gui, ele pergunta com toda essa discussão a respeito de arcabouço e reforma tributária, as dúvidas que se tem sobre o andamento dessas propostas lá no Congresso, a B3 tem esperança de voltar aos R$12? É a pergunta do Júlio César aqui, Gui, no YouTube. A 12 é um cenário conservador. A B3 é um dos papéis mais baratos da própria B3. Né? Então, o que falta para a B3 é uma injeção de ânimo, né? O pessoal fala, pô, esquece essa notícia aí.
da nova bolsa e bora pegar os fundamentos que já existem e a perspectiva dos próximos balanços. É muito bizarro isso, né, Medina? Mas a gente já tá falando de resultados lá nos Estados Unidos, começa essa sexta. E aí, daqui a pouco, a gente também começa, aqui a um mês e meio, conhecer já novamente os balanços do primeiro trimestre do ano de 2023. B3 vai surpreender. E é um cenário muito óbvio, por causa de todo o contexto de entrada e saída. O que a gente falava aqui, Medina? Todo dia no começo do ano, 1 bi de entrada gringa, 1 bi de compra, 1 bi de compra, 1 bi de compra na B3. Cara, tudo isso contextualiza uma situação de um custo de emolumentos muito significativo. Então, B3 no primeiro trimestre apresenta um balanço melhor do que o quarto tri e vai naturalmente contemplar boas movimentações de alta. No curto espaço de tempo, essa falta de liquidez penaliza, vai deixando o papel aí a 10 e pouquinho, 11 e pouquinho. Eu tô comprando B3 aí, acumulando naturalmente para poder não perder esse rally que tá provisionado para B3. E o Delmar Fagundes, Gui, na Station, perguntando se você vê cenário positivo para Banco do Brasil, o Gui. O presidente Lula, né, agora estendendo a bancos públicos, né, cobrou, né, um cronograma mais forte de obras de infraestrutura no Senado do país e falou muito sobre os bancos públicos, né, ao serem os auxiliares desses programas de crescimento e de investimento, Gui. Pô, aí vou falar pra você, Banco do Brasil, Léo Pinheiro, venci na vida, viu? A nova apresentadora, olha lá, Leozinho Pinheiro. Valeu, Leozinho. Vou falar pra você, né, Banco do Brasil teve uma alta muito expressiva, merecedora, surpreendeu a todos, principalmente na parte de crédito, onde fraquejou o banco privado, né? Então o banco privado errou na alavancagem, teve que provisionar, custou caro, amargou um quarto trimestre totalmente fora do contexto esperado, mas falar de investir agora em Banco do Brasil é muito difícil. Nessa faixa de preço, com uma perspectiva ainda de extrema dúvida a respeito da condução política, né, a qual vai ser regida ainda no nosso país. Nós tivemos os primeiros 100 dias de governo, né? Imagina mais 100 dias de governo, quanta coisa vai mudar. Então eu ficaria de fora de Banco do Brasil. Nós temos aí uma baita de uma live na quarta-feira para falar sobre os balanços do quarto trimestre. Quando a gente fala de banco para investir, não tem como a gente não falar de Itaú Unibanco. Itaú Unibanco é a bola da vez. Itaú é o banco que pode bater lá uns R$30 e conduzir ainda um bom pagamento de dividendos. Então, o Banco do Brasil, nesse patamar de preço, eu acho muito complexo. Precisa acompanhar pelo menos uma queda de 15% até 20% para se transformar realmente atrativo, porque Itaú está pedindo para todo mundo botar um dedinho na compra e é isso que eu acho que vale a pena para o investidor. Acho que nem para especular, Medina, nem para especular, o papel teve uma alta muito grande e consolida aí uma faixa de preço, é clicar para perder dinheiro em Banco do Brasil. Guilherme Cunha, aí Gui, foi bom aí nessa cadeira, né? Sensacional. Foi tranquilo, foi ótimo, né? Boa, comandando aqui com a gente. Hoje estamos aqui no navio sozinho no comando, né, o Gui? O Gui ajudou a gente trazendo ainda mais análise pra você. Gui, um grande abraço, até amanhã. Deixar aquele destaque final, nosso ouvinte Vitor Lopes, que te perguntou o que esperar para a abertura de amanhã também, né, o Gui? Então deixo esse espaço aberto para o seu destaque final, já para o nosso ouvinte se preparar para a abertura de terça-feira. Bora, muito obrigado, viu, Medina, por essa oportunidade, inclusive, para todos os nossos ouvintes aí que tá do outro lado da tela. Senta o dedo no like, não fechar a transmissão hoje perto dos 1000 likes. É muito ruim, não faz sentido algum. Na data de amanhã, a grande movimentação vai ser o 102.915 no índice futuro. É para lá que está rumando a nossa bolsa brasileira, mas precisa do volume. Senão essas duas altas fakes corresponde naturalmente depois a uma queda que vai amargar principalmente o investidor. Dólar a gente já comentou, de olho no 5087, é ele quem comanda. E eu vi aqui os comentários, né, Medina? Vou me dar essa liberdade. Claro, você tá na mesa aí agora aí. De 3R Petróleo, né? O comentário aqui, deixa eu ver se eu vou ser bom nisso, do Gabriel Canejo, perguntou aí sobre 3R Petróleo, que sobe mais de 5% na data de hoje, mas traz aquela contextualização da lateralização. Então ainda 3R Petróleo não reverte nenhuma tendência,
tá? Apesar de estar desenhando aí uma movimentação de alta que a gente comenta bastante a respeito da Junior Oil, e nós temos ela como a mais barata de todos. Então, precisa ainda confirmar um rompimento lá para os R$32. 3R Petroleum acaba sendo um grande destaque bom para a compra. Não comemore nada esses 5%, é mais do que a obrigação do papel para ficar em meio à lateralização e acompanhar as demais empresas do setor. Um beijo para todo mundo, Alibaba 40 bares, o Fiquei Informado e a todo mundo que está aqui na TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Valeu, pessoal! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.